o Arthur Lira e o Centrão conseguiram ali, no toma lá da cá, eles conseguiram alguns cargos de segundo e terceiro escalão na Caixa, conseguiram o Ministério dos Esportes e conseguiram o Ministério dos Portos. Tá? O Lula então entregou isso em troca de ter maioria. Alguns aí assessores do Centrão disseram o seguinte: hoje o governo Lula tem entre 340 a 350 votos no Congresso Nacional, a depender da matéria. Aí você fala, Thiago, mas para aprovar uma PEC você precisa de 308. Então, por que tanto a mais? Porque, às vezes, tem um deputado ou outro que, dependendo do que for, não vai querer votar a favor. Então, o ideal é ter pelo menos 30, 40 votos a mais do que o necessário para aprovar a PEC, para que consiga aprovar tudo com tranquilidade. Porém, teve um problema aí para o Arthur Lira, tá tendo um problema para ele e para o Pacheco, que são os presidentes aí da Câmara e do Senado. É o seguinte, o STF, né, agora tem já... foi feito o julgamento, acabou o julgamento do marco temporal. O STF rejeitou a tese do agro do marco temporal. O marco temporal é o seguinte: imagina que você tem lá, principalmente na Amazônia, terras indígenas. E os indígenas estão lá desde que o mundo é mundo. Pois bem, os agricultores lá, bilionários do agro, passaram a invadir essas terras indígenas. E aí, eles invadiram muitas e muitas e muitas. E aí, eles entraram com uma tese que chama marco temporal, que é o seguinte: olha, o que era em terra indígena até 88 prevalece sendo, ok. Mas o que até lá, depois disso, a gente tomou, não é mais, isso é nosso. O STF foi lá e falou, não, olha, o que é indígena, ponto final, acabou. Se alguém entrou na terra ali de boa fé, ou seja, outra pessoa invadiu, depois vendeu e tal, essa pessoa pode receber uma indenização porque entrou de boa fé, mas tem que demarcar e tem que voltar a ser terra indígena. Fim. Parem de plantar soja em terra indígena, parem de fazer minério, ou seja lá o que for, em terra indígena. Parem. Essa foi aí a decisão do STF, agora vamos votar aí qual vai ser o modelo de indenização. Tá, para quem entrou de boa fé. Ok, o agro ficou bravo. Você tem que lembrar que quando eu falo de agro, eu estou falando dos bilionários do agro. Esse pessoal que ganha muita grana, esse pessoal que sempre teve com o Bolsonaro, muitos financiaram a tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro. Todos eles, esses bilionários, não todos, não posso falar, nossa, 100% deles, mas boa parte deles, uma parte considerável deles, tem negócios com garimpeiros do garimpo ilegal, tem negócio com madeireiros, tem negócio com todo tipo de crimes. Por quê? Porque eles convergem em uma coisa, eles precisam destruir a natureza para continuar expandindo seus negócios. Então, se eles têm essa coisa em comum, eles se ajudam nos crimes, então eles estão ali no mesmo grupo político. O agro tem mais de uma centena de deputados. Para você ter uma ideia, a esquerda tem entre 120 a 130 deputados. O agro tem entre 130 a 150 deputados. Então é muita coisa, é maior do que a força da esquerda. O agro é maior que a esquerda hoje, saiba. Aí, talvez não em número de apoiadores, mas em bancada. E aí o que acontece? A bancada do agro não gostou nada. Vão perder muita terra mesmo, o que é justo. Eles mandaram aí recado com ameaças ao Arthur Lira e ao Rodrigo Pacheco, o líder da bancada do agro. Deu uma declaração aqui que falou, o Lira e o Pacheco sabem o que é ter a bancada agro trabalhando contra eles. Aí ele disse o seguinte: tudo aí que o Arthur Lira e o Pacheco prometeram ao Lula que vão aprovar, ele vai travar tudo. Não vai deixar que o Lira e o Pacheco façam nada. Ele vai acabar com o Lira e com o Pacheco. E o pano de fundo dessa ameaça é o seguinte: teremos eleição para novos presidentes da Câmara e do Senado em 2025. E aí você fala, Thiago, 2025? Falta o quê? Um ano e 4 meses para essa eleição ainda? E o pessoal já está borbulhando para saber. Por quê? Porque o Lira e o Pacheco não podem ser candidatos. Não podem. Então tem que ser outro nome. Então o agro está começando a usar isso para pressionar o pessoal aí contra o braço direito do Lira, que é o Elmar Nascimento, que é o braço direito mesmo do Arthur Lira, que é o principal aí cotado para ser o candidato dele. A campanha para isso começa mais de um ano antes, saiba disso. O Lira, obviamente, estava em campanha ali pela sua reeleição, Pacheco também no começo aí de 2023, mas todo mundo já sabia que eles seriam reeleitos. Quando troca quem aí é que ninguém sabe. Aí é que fica, quem que será que vai? Vai um, vai outro. Enfim, e aí o agro começou a pressionar o Lira e o Pacheco e falar,
ou vocês tramitam agora uma PEC, ou tem um projeto de lei tramitando no Senado, para restabelecer aí essa tese do marco temporal e restabelecer essas terras para os indígenas, ou a gente vai sair no pau contra vocês. Lembrando, essa tese nunca foi realmente estabelecida, viu? Eles entraram com essa tese e tal, mas eles nunca foram ali de fato os donos da terra que invadiram. Agora, que não serão mesmo, mas eles querem ali que tramite um projeto de lei para que eles sejam donos ali e essa tese passe a vigorar. Então, começaram a atacar o Arthur Lira. O Lula, obviamente, ele tá olhando. Só que o Lula tem uma carta na manga que o Lira e o Pacheco não tem, que é o poder executivo. O Lula tem o plano Safra. Ele anunciou no meio desse ano, se não me engano, em maio, o maior plano Safra da história. São mais de 300 bilhões de reais aí em financiamento. Mas quando o Lula anuncia o plano Safra, fala, nossa, o agro tá feliz. Tá e não tá. O agro fica feliz com o financiamento, fica feliz porque vai ampliar e tudo mais, mas o Plano Safra também contempla a agricultura familiar. Ao mesmo tempo que o Lula faz o Plano Safra ali e tal, o Lula também faz outros planos, além de parte do Plano Safra, para a agricultura familiar. E aí é uma concorrência, pode não ser direta, mas é concorrência ao agro, aos bilionários do agro. Que a agricultura familiar são pequenos produtores, alguns até se tornam grandes, mas não se tornam mega produtores como esses poucos do agro. Então, por mais que o Lula agrade em uma coisa, em outras o agro prefere muito mais o Bolsonaro. O Bolsonaro acabou com os estoques reguladores, então, vamos lembrar, um quilo de arroz custava R$3, como não tinha estoque regulador, o agro podia falar, olha, choveu muito, ou fez muito sol, a produção de arroz esse ano não foi muito boa, então tem menos arroz na praça. Então, o quilo custava 3, agora a gente está vendendo aí por 10. E dane-se. Ah, não quer pagar, não pague. E aí o que acontece? Como a população consome, são produtos que a população consome, então ali na cultura dos brasileiros, o que acontece é que o preço vai aumentando e o consumo continua igual. Então o lucro deles é que aumenta. Todo o sobrepreço é lucro direto para esse pessoal. Então eles não gostam que chega o governo Lula, volta com isso, toma outras medidas que abaixam os preços, porque o lucro deles vai diminuindo. É isso que eles pensam. Aí o Lula tem cartas na manga usando o poder executivo para conseguir apoio aí de parte da bancada do agro, mesmo eles estando bravos com Pacheco e Arthur Lira. Então o Lula vai jogar ali nos bastidores agora para que essa briga aí do agro com o Centrão continue sem interferência do Lula, mas que ele consiga driblar essa briga para continuar ali aprovando as coisas que o governo quer e não que o Lira e o Pacheco querem, porque a bronca desse pessoal é com o Lira e o Pacheco, porque veja, o marco temporal foi uma decisão rejeitá-lo do Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário. Quem o agro quer que aprove uma lei ali é o Poder Legislativo, Câmara e Senado. Eles não têm nada nessa coisa contra o Lula. Ah, mas o Lula também é contra o marco temporal. Mas o Lula não assinou nada. Ele ser contra a favor é irrelevante nesse caso, porque quem eles queriam que tramitasse e não tramitou o projeto de lei a tempo foi o Poder Legislativo. E quem cancelou ali a tese deles foi o Judiciário. O Poder Executivo não opina nisso. Então o Poder Executivo opina em outras coisas que pode ali mitigar para o agro. O que acontece é que o agro não está sendo a grande prioridade do Lula, exceto pela enorme bancada que eles têm. Por quê? Porque o Lula quer industrializar o Brasil. Tem uma coisa que o agro é muito importante para o PIB do Brasil, é uma parte considerável do PIB brasileiro, mas o PIB que o agro gera para o Brasil é um PIB que não distribui renda, é um dinheiro que entra no país e que fica no bolso de pouquíssimas pessoas. Vou te explicar. Você pega uma indústria de peças de carro e essa indústria fala, olha, nós lucramos 1 bilhão nesse ano. Tá. Essa empresa, para lucrar 1 bilhão, ela tem que vender sabe-se lá quantos bilhões em peças de carro. Para vender tudo isso, essa empresa vai empregar milhares de pessoas e como é uma indústria, tem maquinário, tem tudo mais, os salários são altos. Os salários são muito mais altos na indústria. Já o agro lucrou 1 bilhão, então vendeu alguns bilhões lá de soja, por exemplo. É quase tudo feito por maquinário e com pessoas que ganham salários baixos. Obviamente tem engenheiro agrônomo, tem ali alguns cargos no agro que ganham um pouquinho mais, mas o número de funcionários é muito menor e os salários desses é muito menor do que numa indústria. Então, quando o agro lucra 1 bilhão, a parcela dessa grana que vai ficar no bolso do dono de pouquíssimas pessoas é enorme.
Quando uma indústria lucra 1 bilhão, a parcela dessa grana que vai ficar ali com poucas pessoas é menor, e a parcela dessa grana que vai para funcionários ganhando mais, movimentando dinheiro, é muito maior. Por isso que os países de primeiro mundo são os países industrializados, e eles querem que os países de terceiro mundo continuem sendo pasto deles. E quanto mais pobres forem esses países, melhores para os países ricos, porque quando um europeu lá, quando um espanhol vai comer banana do Brasil, ele quer pagar baratinho na banana made in Brasil, ele não quer pagar caro. Quando ele vai tomar ali, fritar alguma coisa com óleo de soja do Brasil, ele quer pagar baratinho, ele não quer pagar caro no produto dele lá. Então é por isso que o Brasil tem que ser pobre para esse pessoal, saiba disso. Falou!